Seguindo a ordem para reinar com Cristo em vida. Então hoje esse é o nosso assunto, e é muito prático, né? Porque quando falamos de reinar, estamos falando de algo efetivo, algo diário, constante na nossa vida, né? Nós precisamos aprender a reinar com Cristo em vida, né? E aqui nós vamos hoje discorrer algo sobre isso, um assunto, um tema muito propício. Então, fiquem agora ligados à palavra. Irmãos, eu louvo muito a Deus, porque Ele está fazendo em nós grandes investimentos, a cada dia com grandes medidas da sua graça. Quem tem recebido, diga amém, aleluia. Essa graça da qual eu falo é o favor imerecido, é o favor que não merecemos, mas que por amor o Pai tem colocado sobre as nossas vidas por meio de Jesus. Estamos crescendo na revelação da palavra, estamos crescendo na fé e principalmente temos crescido na consciência de quão favorecidos nós somos, né? Abençoados, amados nós somos, devido a esse favor divino que está sobre as nossas vidas, que nos foi dado graciosamente pelo Senhor Jesus. Quem diz amém? Eu creio, amados, que o rio da graça de Deus, o rio, está de fato tocando, está de fato banhando, enchendo tudo que nos envolve. Eu tenho certeza, e pode também você ter certeza, que onde esse rio do favor divino passar, grandes resultados ele vai produzir. Quem diz amém, aleluia? Olhe para o seu irmão, para a sua irmã do lado, diga: prepare-se, pois um tsunami da graça de Deus está vindo na minha e na sua direção. Deus quer que cada um de seus filhos lhe peçam graça e recebam graça sobre graça. Temos em Cristo graça para cura, renovação, restauração, capacitação, suprimentos, vida abundante, vida em plenitude, vida longa, êxito financeiro, sentimental e ministerial. Em Cristo nós somos grandemente abençoados. Aleluia, glória a Deus, pode aplaudir Ele. Amados, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: você já assimilou a ideia de fazer da graça seu estilo de vida? Já assimilou essa ideia? Eu tenho visto alguns irmãos que já não conseguem mais compartilhar nada sem falar da graça. Já não conseguem mais se mover para aqui e para ali sem se valer da graça, né? Sempre estão falando do tema, falando da palavra, falando da realidade que essa graça representa, o que ela é em nossa vida, os efeitos que ela produz. E tem gente que já aprendeu a desfrutar do Senhor no dia a dia. E por isso estou vendo alguns irmãos e irmãs manifestando testemunhos, dando testemunhos de grandes vitórias na sua vida em todas as áreas, né? Porque estão percebendo que a graça, sem dúvida, é revolucionária. Para todo desafio, irmãos, olha, para todo desafio, para todo trabalho, toda missão, há um suprimento de graça para nós. Há uma provisão para nos capacitar, nos fazer sábios, nos dar força. Diga, levantando as mãos para o céu, diga assim: eu sou um filho muito amado do Papai Deus. Eu sou um filho da graça, altamente favorecido, grandemente abençoado e profundamente amado para sempre. Aleluia, glória a Deus. É para sempre, não é só para agora. Amados, então hoje eu quero entregar para vocês uma chave com 3 dentes. Já viu aquela chave grande que tem 3 dentes, daquelas portas antigas, né, que você coloca lá numa fechadura grande e ela abre ali? Olha,
Então hoje eu quero entregar uma chave com 3 dentes. E eu sei que Deus quer ensinar vocês algo para nunca mais viver debaixo de opressão, não aceitar os enganos do diabo, não aceitar as falácias que ele sempre joga na nossa cabeça, né, e permanecer vencendo, porque Deus nos chamou para vencer. Quem diz amém? Deus nos chamou para ter vida abundante. Quem diz amém? Deus nos chamou para estar por cima e não por baixo. Quem diz amém? Amados, existem no livro de Efésios 3 palavras que foram divinamente arranjadas, colocadas no livro, numa sequência. E toda a mensagem do livro de Efésios gira em torno dessas 3 palavras. Claro que para você concluir isso, você tem que estudar o livro, versículo por versículo, e compreender, né, o que Paulo, através do Espírito, escreveu, e qual é o propósito maior de Deus em toda essa carta. Então, existem, e não por acaso, 3 palavras-chaves, ou 3 palavras que formam uma chave, né? Essas palavras estão numa sequência, o que mostra aí uma ordem divina. Nós temos que seguir essa ordem divina, na sequência que está aí, ou seja, praticar dessa forma para podermos alcançar êxito e viver reinando com Cristo em vida, né? Agora, essas palavras revelam como eu e você temos que proceder diante das conquistas da cruz. Todos nós sabemos que Jesus conquistou para nós vida eterna, salvação, paz com Deus, né? Perdão, reconciliação, justificação, santificação, né? E tantas outras bênçãos que ainda virão pela frente, né? Tudo isso já está conquistado por Ele, tudo isso foi conquistado por Ele na cruz do Calvário. E nós precisamos nos valer disso, precisamos usufruir, precisamos desfrutar, né? Nós não temos uma vida meramente de meditação, de reflexão, não podemos ser um povo apenas que fica por cima da letra, mas que não alimenta, que não recebe a palavra e a pratica para viver vitoriosamente. Então nós somos chamados para praticar a palavra e vivenciá-la no dia a dia, e é só dessa forma que vamos realmente vencer o mal e vamos tomar posse das nossas heranças. Bom, a primeira palavra que aparece em Efésios, né, você abre aí comigo em Efésios 2, versículo 6, é a palavra sentar. Palavra sentar ou assentar. Nós vamos entender cada propósito agora dessas palavras. Efésios, no capítulo número 2, lá no Novo Testamento, vamos abrir e ler versículo 6. Deixa a sua Bíblia aberta em Efésios, que vamos tratar de tudo que está relacionado a essas 3 palavras, e vamos tratar delas aqui no livro de Efésios. Então, capítulo 2, versículo 6 de Efésios diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a palavra está dizendo que quando Jesus subiu ao céu, Deus o Pai nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Ora, então é uma realidade, é uma posição que nós conquistamos. Agora, precisamos entender, ter a luz, a clareza disso. Quando Jesus subiu, Ele sentou-se no trono, e nos fez também sentar com Ele no trono. Ora, o que significa sentar? É lógico que sentar fala de cessar toda a atividade, trabalho, labor, para descansar. Quem senta entra na posição de descanso. Observe que nós descansamos ao lado de alguém, porque você abrindo lá no primeiro capítulo, Efésios 1:6, aliás, Efésios 1:20, Efésios 1:20, fala: o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita
nos lugares celestiais. Então aqui está falando que o Pai, né, ressuscitou Jesus e o fez sentar à sua direita. E depois diz que Jesus, quando subiu, nos levou e nos fez também assentar. Então temos a nossa esquerda, temos Jesus e o Pai. E nós estamos ali à direita, como Jesus também está à direita do Pai. Agora, preste muita atenção. Temos alguém ao nosso lado. Hebreus diz que esse alguém é o sumo sacerdote da nova aliança. E esse sumo sacerdote da nova aliança, ele tem um papel. Qual é o papel? Se dar a nós por desfrute, se dar a nós por meio, canal, para recebermos o amor do Pai, sermos assistidos pelo Espírito Santo e desfrutarmos da vida abundante que Ele veio trazer. Quem diz amém, aleluia? Então nós estamos ao lado de Jesus, e precisamos então entender isso. É Jesus que nos justifica. Observe que estamos ao lado dele, porque a vida cristã, ela acontece nele. A vida cristã acontece em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. A nossa vida tem que girar em torno dele. A nossa vida tem que ser sempre com a consciência dele, com a presença dele, sabendo que somos inseparáveis. E Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso sumo sacerdote que vai sempre nos levar a novos patamares, a novos níveis e uma vida que vale a pena. Quem diz amém, aleluia? Então, amados irmãos, fiquemos atentos a isso, e estamos na posição de descanso para desfrutar de Cristo, né? E ali nós, ao lado dele, né, precisamos então sempre estar atentos à vida dele, à presença dele, né? Porque é ali que a nossa vida cristã acontece. Isso é algo vital, pois tudo o que precisamos encontrar está em Cristo. Olhe para o seu irmão e fala: você está sentado, querido, ao lado de alguém onde a sua vida cristã acontece, e tudo que você precisa encontra-se nele. Quem diz amém, aleluia? Não duvide, tudo está nele, tudo está disponível nele. Agora, Jesus, portanto, deve estar sempre na nossa consciência, sempre na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Não podemos perder essa conexão, perder esse contato, né? Sempre devemos saber que é dele que procede todo o favor divino, é dele que procede a graça, né? Tudo vem dele. Estamos sentados ao lado dele para podermos viver na posição de filhos amados do Pai, porque o Pai também está ali ao nosso lado, né? E é por meio de Jesus que nós recebemos mais do Pai. Agora, isso também é evidente que quer mostrar para nós que tudo na vida cristã depende de Jesus. Tudo depende de Jesus e nada de nós mesmos. Diga, tudo depende de Jesus e nada de nós mesmos. Sim, para que o Pai possa então colher resultados na nossa vida, Ele espera que nos agrademos de Jesus, nos ocupemos com Jesus, desfrutemos de Jesus, olhemos para Jesus de maneira firme, fixa. O Pai decidiu que nós devemos viver nessa perspectiva de descanso, desfrutando de Cristo. Isso é a graça retratada, isso é a graça demonstrada para nós. Quem diz amém, aleluia? Ora, amados, enquanto o mundo lá fora trabalha para descansar, nós descansamos para trabalhar. Levante sua mão e fala: o mundo lá fora trabalha para descansar, mas eu que estou em Cristo, entro no descanso para trabalhar. Eu trabalho descansando. Quem diz amém, aleluia? Agora, isso nos fala de uma atitude. Vamos entender melhor isso hoje. Vamos entender bem isso hoje. Isso nos fala de uma atitude interior. E nós, se aprendermos a manter essa atitude interior de descanso, irmãos, seremos inabaláveis. O inimigo não poderá fazer nada contra nós, se nós aprendermos a descansar, aprendermos a viver nessa perspectiva, sentados com Cristo no trono. Agora, que atitude é essa? Que atitude é essa que nos leva efetivamente a estar sentados?
está no conforto ao lado de Jesus, desfrutando dele em total descanso. Irmãos, é uma atitude interior de tranquilidade total, de confiança absoluta no favor de Deus, que está sobre nós, que nos foi dado por amor, que nos faz bem-sucedidos, vitoriosos, sem que tenhamos que fazer esforços, sem ter que fazermos qualquer obra de justiça própria. Então, é uma atitude interior, e nós vamos agora entender mais profundamente, entender melhor o significado desse descanso. Vamos entender melhor, tá? Entendendo melhor o significado desse descanso. Você precisa saber como descansar, precisa saber o que é esse descanso, para efetivamente viver assim. Primeiro, descansar significa confiar plenamente na obra redentora, na obra de redenção que Jesus Cristo concluiu, terminou na cruz. Sim, confiar de tal modo, de tal maneira, a permanecermos inabaláveis na certeza de que a nossa vida de pecados, nossa vida de dívidas, condenações, maldições, ela foi totalmente resolvida, foi totalmente perdoada, foi totalmente cancelada, totalmente apagada, totalmente absolvida e totalmente abençoada. Sim, com toda sorte de bênçãos, diz a palavra, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Aí em Efésios 1, porque do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, nós temos as consequências de vivermos sentados, vivermos descansando. E Paulo relata várias coisas aí no capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Abençoado com toda, fala em voz alta, com toda, isso, sorte de bênçãos nas regiões celestiais, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o mundo espiritual está todo semeado de bênçãos e mais bênçãos. À medida que você desfruta de Cristo, à medida que você desfruta do amor do Pai, com fé em fé, sabendo descansar diante dele, essas bênçãos que estão sobre os ares, elas vão caindo assim, ó, como bolotas, né, de doce, sei lá o que, vai caindo na sua vida. Você vai sendo abençoado. Quem diz amém, aleluia? Tem bênçãos e mais bênçãos. Olha para o seu irmão e fala: tem bênçãos e mais bênçãos semeadas para cair na sua cabeça, cair na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Quem diz amém? Glória a Deus. Agora, irmãos amados, temos que crer que a nossa vida está resolvida. Temos que crer que o nosso passado não existe mais. Temos que crer que os pecados foram cancelados. Temos que crer que toda expectativa do Pai agora é nos dar suas heranças em Cristo. Quem diz amém, aleluia? Ora, então, entrar no descanso significa confiar na obra de Cristo. Ou seja, eu sento com Ele e declaro: Senhor, confio que tudo que o Senhor já fez, valeu, já foi feito, já está terminado. Eu não tenho que fazer coisas para resolver a minha alma, meus problemas de pecador, não. O Senhor já fez tudo, agora eu só preciso desfrutar do Senhor, e eu sei que desfrutando do Senhor, a realidade disso vai saltar para a minha vida, a minha alma será restaurada dia a dia, eu serei curado, liberto de todo mal, e o diabo não terá mais lugar na minha vida. Aleluia. Em segundo lugar, descansar significa você se apoiar com total confiança no caráter de Deus Pai. Olha para cá. Se apoiar com total confiança no caráter de Deus Pai. É impressionante como uma criança confia no pai. Eu li a história de um menino que estava em cima de um telhado, de um casarão, em chamas. E os bombeiros foram, e o menino já estava ficando incomodado com as chamas, já estava para cair da casa, já para ser queimado ali. E aí os bombeiros chegaram e gritaram para ele: menino, salta daí, pula, vem aqui, nós estamos aqui com colchão, com não sei o que lá para segurar você, vem, pode pular, vem, pula. Aí fala um bombeiro, fala outro, vem um policial, o menino não se mexe, não teve confiança para pular.
né? A fumaceira estava levantando. Mas aí o pai, que não estava presente, chegou. E o pai entrou no meio dos soldados ali, no meio dos bombeiros, e disse: filho, é o papai, papai, corre filho e pula. E o menino entrou na fumaça, sem ver nada, e pulou. Ali estava o pai, para agarrá-lo e salvá-lo. Por que ele pulou? Porque ele pulou, tinha total confiança no seu papai. Olha para o seu irmão e fala: se você tiver total confiança no seu papai, nada lhe faltará. Amém? Quem pode aplaudir o Senhor? Deus é um pai que te segura. Deus é um pai que diz: pula. Deus é um pai que diz: corre, eu estou com você. Deus é um pai que diz: tem um desafio à frente, vai, eu sou contigo. Esse é um pai maravilhoso que não nos deixa. Então, mas você tem que confiar no caráter dele. Ele não falha, ele não mente, ele não te ilude. Ele não manda você pular para esborrachar no chão. Ele não manda você vir aqui entregar uma oferta valiosa para deixar você na lona. Ele não manda você pregar para alguém para te decepcionar. Ele não manda você fazer nada para te frustrar. Tudo que ele manda, tudo que ele fala, ele, além de ajudar você a fazer, prover você com graça para fazer, ele vai com você para garantir a vitória. Vocês estão muito quietos hoje, não estão confiando nesse pai, não? O pai está com boas ideias, bons pensamentos a respeito de vocês, está dizendo que vai dar boas coisas para vocês, que essa semana será a melhor semana para vocês. Não estou entendendo. Confia no caráter de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai estar com você. E Ele não falha mesmo não. O amor dEle não falha. Terceira coisa que significa descansar em Deus. Descansar, sentar e descansar. Significa confiar que estamos o tempo todo amparados e guardados, e que não falta nada, não faltará nada, nenhuma provisão que nós precisarmos. Como eu falei, para cada desafio, Deus tem uma provisão adequada. Para cada trabalho, Deus tem uma graça, um suprimento, uma força que nós precisamos, né? Para cada tipo de missão, Deus provê uma graça que nos abastecerá e nos suprirá. O que Ele precisa de nós é que sentemos, fiquemos nessa posição de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Claro que isso é simbólico, isso se refere a uma atitude, não propriamente a uma posição física, mas a uma atitude interior, de tomar o lugar no trono, de descansar. Então, precisamos ter essa confiança que sempre estaremos amparados, sempre seremos guardados por essas mãos onipotentes, e sempre seremos providos, porque nada falta ao que teme ao Senhor. Quem diz amém? Ao que ama o Senhor. Ora, meus amados irmãos, nosso papai Deus, Ele não falha, e nós sempre teremos o seu amor, a sua assistência, e Ele vai sempre mostrar que não altera nada, nada altera o seu amor, nada muda seu amor por nós, nada muda. É um amor eterno, como já preguei, é um amor imutável, como já falei, é um amor que não tem qualquer tipo de contrariedade, é um amor benigno, é um amor que sempre está pronto para te dar, para oferecer as melhores coisas, e Ele quer de fato elevar você, Ele quer de fato ter você perto dEle, e por isso que Ele diz que colocou você sentado ao lado dEle, com Jesus no meio, com Jesus ali ao lado, para poder abençoar a sua vida e favorecê-lo por meio dEle. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Então, irmãos queridos, isso é descansar. Descansar também significa se esvaziar de toda preocupação, se desligar de toda ansiedade, toda perturbação, todo sentimento que nos leve a um desgaste emocional. Sim, nós precisamos entender que nada disso é de Deus, nada disso vem do Pai. O Pai não quer você estressado, o Pai não quer você cheio de problemas psicológicos, o Pai não quer você afetado emocionalmente, o Pai não quer você desgastado. O Pai quer você sempre forte, sempre saudável, sempre crente, sempre vitorioso, sempre apossando das heranças.
Quem diz amém, aleluia? Então essas coisas que estão hoje dominando os homens no século 21, esses sentimentos de corrosão da alma, que destroem a alma, né, que levam à depressão e levam muitos a dar cabo da própria vida, isso é maligno, isso vem do diabo. O diabo sabe que se ele tirar você da posição de desfrute de Cristo, da posição de descanso, da posição de estar sentado com Ele, e lhe der uma atitude de precipitação, colocar em você uma agitação interior, colocar em você uma descrença forte, colocar você totalmente fora do eixo, aí ele vai roubar a sua posição, e roubando a sua posição, roubando essa conquista, aí você fica presa fácil. Então, você precisa aprender a reinar com Cristo em vida, né? É importante você abrir o coração, abrir a mente, né, para entender tudo isso que eu estou falando nesta noite, porque isso é básico, isso é fundamental, né? Qualquer sentimento que nos leve a um desgaste, seja na alma, no corpo, que nos impede de desfrutar do amor do Pai, da graça revigorante que está em Cristo, nós devemos rejeitar, não podemos aceitar, porque o Espírito de Deus, Ele nos assiste com paz, Ele nos assiste com alegria, Ele nos assiste com revigoramento, Ele nos assiste com prazer. Então não podemos aceitar o inimigo semear na nossa alma. Sem dúvida, irmãos, quando entendermos por revelação o significado de estarmos sentados em Cristo no trono, vamos passar a viver uma vida abundante, vamos passar a viver uma vida, né, na perspectiva que Jesus quer, uma vida provida e abençoada, né? João 10:10, Jesus disse lá: o ladrão, que é o diabo, ele vem somente para matar, para roubar e destruir. Então olha o que o diabo faz. Ele vem, primeiro ele vem roubar, depois matar, depois destruir. É uma sequência de coisas. Aí você encontra 3 palavras em sequência, né? Roubar, matar e destruir. Então ele vem, rouba a sua posição. Ele vê que você está sentado com Cristo, ele vê que você está crendo na graça, ele vê que você está crendo no favor de Deus, ele vê que você está dependente do Senhor. Aí ele agita a sua vida, ele coloca pensamentos, ele coloca pessoas más, ele coloca situações difíceis. Ele vem, bagunça, agita, faz um redemoinho, faz uma tempestade, um tornado, e aí você fica agitado. Se você fica agitado, aceita entrar dentro de você o sugestionamento dele, os ataques dele, as ideias dele, então aí você fica abalado, sai do trono, perde o descanso, entra numa atitude de incredulidade, entra numa atitude de desgaste, começa a desgastar, fica inseguro, fica desanimado, fica frouxo espiritualmente. Aí você perde a alegria, perde a paz, aí você começa a ser assaltado e o diabo vai tomando as coisas preciosas. Depois, se você não reage, ele vem para matar você. Ele vem para matar sua fome espiritual, matar seu interesse de estar na igreja, matar sua sede por Deus, matar todas as boas coisas. Aí você vai ficando murchinho, esvaziando de tudo que é excelente e vai ficando dominado. Por fim, se você não cuida, ele destrói você, afasta você da igreja, afasta você da Bíblia, afasta você da posição de filho, e aí você começa a viver uma vida maligna, uma vida desgraçada, uma vida sem paz, uma vida de derrotas. Aí você fala: apóstolo, mas tem crente que vive assim? Tem demais, infelizmente, né? Porque não tem essa firmeza de sentar e dizer: estou sentado para sempre com o Senhor Jesus, para descansar e receber dele. Quem diz amém, aleluia? Olha, precisamos disso. Olhe para o seu irmão do seu lado e fala algo para ele assim: alegre-se, meu irmão, pois de fato você é um filho da graça, chamado para desfrutar das ricas promessas do Pai. É verdade, aleluia, aleluia. Agora, fomos chamados para viver em níveis de vida de excelência. Muita gente não gosta que eu fale isso, né? Tem gente pensando: ah, não, isso não deve ser pregado, não. Tem que mostrar para os cristãos que eles precisam sofrer mais, precisam pagar preço, precisam ir lá para fora, ganhar as almas e fazer alguma coisa para que esse mundo mude. Eles não têm que ficar com essa visão de excelência, de vida excelente, isso vai desviá-los da fé. Não, essa é a fé evangélica.
né? Porque nada disso impede um filho de Deus de pregar. Pelo contrário, quando você é um filho de Deus alegre, quando você é um filho de Deus satisfeito em Cristo, sabe o que você faz? Você compartilha do amor dele. Você fala dele. Por que eu falo de Jesus? Porque para onde eu vou eu falo dele. Com quem eu estiver, se eu estiver cortando cabelo ali no salão, eu falo de Jesus. Se eu estou na feira, eu falo. Se eu estou na rua, eu falo. Se tem alguém falando de política, eu falo de política. Mas logo estou falando de Jesus. Quer dizer, não deixe de falar dele. Por quê? Porque ele é meu prazer, ele é minha fonte, ele é minha inspiração. Ele está na minha consciência 24 horas. E eu desfruto dele permanentemente. Estou debaixo do favor dele e eu não posso calar minha boca, não posso calar meus lábios. Eu tenho que profetizar, eu tenho que falar dele. Agora, quando você é um crente para baixo, quando você é um cristão bola murcha, quando você é um cristão que não tem alegria em Deus, não sabe desfrutar do Senhor, não sabe descansar, aí você é um agitado, perturbado, você fica às vezes até pior do que as pessoas lá fora e não tem nada para falar, nada para repartir. Então, entenda isso, Deus nos chamou para níveis de excelência mais elevados. À medida em que exercemos a nossa fé e apropriamos das nossas heranças, nós vamos percebendo que podemos ir mais longe, podemos ir mais fundo, podemos chegar até o oceano da graça e mergulhar na profundidade para receber muitas bênçãos. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Então essa é a nossa vida. Efésios revela uma sequência chave. Efésios revela uma sequência chave para reinarmos com Cristo em vida, né? Nós vimos no capítulo 2, versículo 6, que temos a palavra sentar ou assentar. Tá? Aí no capítulo 1, 2, 3 fala de várias coisas que significam estar sentado e os resultados, as bênçãos que vêm de estarmos sentados com Cristo, né? Desfrutando da obra que ele fez na cruz do Calvário. Aí no capítulo 4, o apóstolo Paulo traz uma outra perspectiva, aí ele fala de outra palavra, e essa palavra é andar. Essa palavra é andar. No capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então olha aí, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis. Então, está vendo a palavra andar, andeis? Está aí, andeis, andem, andar. Então, essa é a segunda palavra. Observe que nada funciona fora dessa ordem. Nada funciona fora dessa ordem. Depois nós temos a outra palavra mais à frente. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Mas você tem que observar essa ordem. Se você sentar, né? Se você sentar primeiro, você vai conseguir andar. Se você sentar e conseguir andar, aí vai chegar essa terceira palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 2, que é lutar. Lutar, Efésios 6, 12, lutar. Então nós temos a primeira palavra sentar, depois nós temos a palavra andar, depois nós temos a palavra lutar. Paulo fala da luta, da guerra, né? Então no capítulo 6, versículo 2, ele fala da guerra. Ele diz, capítulo 6, versículo 12, ele diz: porque a nossa luta, então está falando que nós temos que lutar. A nossa luta não é contra sangue e carne. Bom, então existe uma luta e temos que lutar ou pelejar ou batalhar. Então são três palavras-chave do livro de Efésios. A primeira palavra é sentar, a segunda palavra é andar, e a terceira palavra é lutar ou pelejar. Então, se você tenta lutar sem primeiro estar sentado, desfrutando de Cristo, não dá certo também. Porque muitos crentes estão perdendo a batalha para Satanás? Porque as maldições ainda estão vingando, estão prevalecendo na igreja, sendo que elas já foram levadas. É porque os crentes estão lutando sem descansar. Estão pelejando, estão esforçando, tentando exercer uma fé sem estar no desfrute de Cristo, no desfrute do favor, sentado ao lado dele, com a consciência dele 24 horas, se ocupando com ele. Enquanto você não começar pela ordem, enquanto você não começar por essa posição, nada vai funcionar. Você não vai conseguir ser santo, não vai conseguir ser justo, não vai conseguir ser puro, não vai conseguir ser sarado, não vai conseguir ser nada. Perceba a importância que é primeiro passo, a primeira posição
de sentar. Porque nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus quando sentamos, quando descansamos em tudo que eu falei, do caráter dele, na palavra, nas conquistas, né, na obra da cruz. Aí sim, aí nós entramos no descanso, ele passa a nos dar heranças e nós passamos a sobrepujar o mal. Aí podemos andar de maneira digna e podemos lutar, porque aí, né, vamos entrar na batalha com a vitória garantida. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Então, compreenda, há uma sequência que Deus colocou na palavra, né? Se você tentar andar e lutar sem entrar no descanso, não vai funcionar. Portanto, essa sequência foi colocada por Deus. Essa ordem é divina e ela tem que ser seguida para podermos reinar de fato. Reinar em toda situação adversa. A segunda palavra então é andar, né? O irmão pode voltar lá, você avançou tudo aí. Segunda palavra, andar. Efésios 4:1. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação. Ora, esse andar aponta para quê? Esse andar aponta para a nossa vida cristã, nosso viver cristão diário, nossa vida no dia a dia, nosso testemunho, nossa maneira de comportar, né? Nosso viver diário como cristão neste mundo, como cristãos neste mundo. Aqui entra a maneira apropriada de relacionarmos com as pessoas e até conosco mesmos. Então, o andar de maneira digna é você saber relacionar consigo mesmo, com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Você aprender também a relacionar com o seu próximo, com seus semelhantes, na igreja, né? na sociedade, na família. Então você tem que aprender a ser cristão e andar de maneira digna. Agora, nós já falamos aqui que ninguém consegue andar de maneira digna pela força própria, pela autodisciplina, né? Pela autodisciplina, pela determinação forte do coração. Não, nenhum de nós, em nós mesmos, temos capacidade de andar de maneira digna, de cumprir o que Deus quer, completamente, plenamente. Então, precisamos entrar no descanso, usufruir de Cristo, desfrutar de Cristo, da sua obra consumada, obra redentora, sabendo que tudo que a Bíblia fala que aconteceu, aconteceu, e nós devemos considerar isso coisa passada já, resolvida, e tão somente dizer, cremos, creio, está consumado, eu sou isso, vou viver assim, e nada vai me tirar desse lugar, nada vai me tirar dessa posição, eu estou com Cristo para reinar em vida. É assim que você tem que se encarar, né? E aí, o que vai acontecer? Quais as consequências disso? O nosso andar vai se tornar um andar de transmissão de graça. Ou seja, a nossa vida não será demonstrada, não vamos demonstrar nada, nenhum comportamento, nada, a partir do nosso próprio eu, a partir da nossa própria identidade humana, natural. Não, nós vamos viver como canais da graça, porque estamos sentados com Cristo, recebendo dele, e ele nos dá o que não temos, e o que não temos nós recebemos, e o que os outros não têm nós passamos para eles, e vamos abençoando, e vamos testemunhando, e vamos orando, e vamos espalhando graça, e à medida que nós vamos transmitindo a graça, Deus vai transformando as pessoas, Deus vai transformando a família, Deus vai transformando os amigos, Deus vai transformando a sociedade. Foi assim que a igreja primitiva exerceu o reinar, foi assim que a igreja primitiva reinou com Cristo, né? Eles não tinham uma identidade cristã própria, eles não tinham identidade cristã própria, eles tinham Cristo movendo neles, eles tinham a graça de Deus levando eles adiante, e eles então eram canais dessa graça, e à medida que a graça crescia neles, tocava as pessoas ao lado deles. Ora, ninguém consegue ser cristão, ninguém consegue manter um testemunho de pureza sem Jesus, sem a graça, né? Sem estar cheio da graça, sem ser uma reprodução de Jesus, né? Porque ninguém reproduz o comportamento dele, ninguém reproduz a sua vida sem se ocupar com ele. Nós só vamos reproduzir ele se nos ocuparmos com ele. Compreenda isso. Você tem que se ocupar com ele, você tem que ter a consciência dele 24 horas por dia. Ninguém consegue ser um cristão que reproduz
a bondade de Jesus sem se ocupar diariamente com Ele e sem separar um tempo para receber o amor do Pai e as ricas provisões da graça do Espírito Santo para você sair vitorioso e sendo bênção para todas as pessoas ao seu lado, porque também o Pai deseja que eu e você sejamos bênçãos para todos ao nosso lado. Quem diz amém, aleluia? A Bíblia fala que por causa de José, Deus abençoou até o ímpio, né? O Potifar lá do Egito foi abençoado por causa da presença, da graça de Jesus, da graça de Deus na vida de José. E muitos outros homens no passado, né? Eles foram canais para abençoar pessoas ímpias, e eu tenho certeza, Deus quer levantar aqui nessa noite uma geração debaixo da graça, debaixo do seu favor, que vai impactar muita gente lá fora por seu amor, por sua bondade. Quem diz amém, aleluia? Aleluia. É impressionante e surpreendente que nos tornamos dóceis. Não sei se você já reparou, quando passamos um tempo com Jesus, né? Quando passamos um tempo desfrutando de Cristo, e quando acabamos aquele período ali, nós nos tornamos tão dóceis, nos tornamos tão maleáveis, né? Que ficamos ali expostos, porque ficamos ali, né? Passamos ali um tempo expostos a um amor transcendente, a um amor que não tem limites, né? Abrimos o nosso coração para receber mais, e aí a graça entrou, essa graça benigna tomou a nossa alma, santificou mais a nossa alma, nos encheu das virtudes de Jesus, e aí nós saímos de uma maneira leve, suave, e passamos a abençoar, e passamos a estender a mão, passamos a fazer o bem, passamos a espalhar mais o favor de Deus, e Deus vai operando, e nós vamos percebendo que a nossa vida ficou mais dócil, nós ficamos mais dóceis. Quem diz amém, aleluia? Olha para o seu irmão e fala: a graça te faz mais doce que o mel. A graça te faz mais doce que o mel. Pode falar para o irmão. Agora, irmãos amados, é por meio da presença do Pai, é por meio da presença do Pai e de Jesus em nossas vidas, nos enchendo, né, de amor, de favor, que nós podemos andar de acordo com a vocação. Olha para cá. É sempre com a presença do Pai, do amor do Pai, da graça de Jesus em nós, né, que nós nos tornamos capazes de poder andar de acordo com a vocação a que fomos chamados, né? Então não adianta tentar de outra maneira, não adianta tentar por outro modo, é por esse meio, não é por outro meio. Temos que estar sempre desfrutando do Senhor, recebendo do amor do Pai, e assim o que vai acontecer? Não será difícil para nós manifestar as verdadeiras virtudes, né? A humildade, a mansidão, a longanimidade. Não vai ser difícil relacionar com as pessoas manifestando isso. E olha que Paulo fala disso aí em Efésios 4, né? Efésios 4, versículo 1 e 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, e preservando a unidade do Espírito. Olha aí, como é que eu consigo isso? Muitas vezes nós já fracassamos, né, em tentar ser humildes, ser mansos, ser longânimos, ser benignos, suportar os irmãos difíceis, dando apoio, não é apenas aturá-los, mas dando apoio, dando carinho para eles. Já tentamos muitas vezes. Por que desistimos de tanta gente? Por que você desistiu de tanta gente? Por quê? Porque você não teve a graça, não recebeu o amor do Pai o suficiente. Se você tivesse aprendido isso e tivesse praticado isso, né, assentado com o Senhor, usufruindo dele, né, recebendo, sabendo que tudo é transferido, tudo vem dele, né, você recebe dele. Você não pode ser humilde mesmo. Não tem homem na terra que consegue ser humilde. Não consegue o tempo todo. E quando consegue, é humildade natural. Humildade natural, longanimidade natural, qualquer virtude que o homem tenha, que parta dele próprio, isso é pecado para Deus. Por quê? Porque parte da natureza humana decaída. Isso não é o fruto que o Espírito quer, não é o fruto que ele produz. Agora, quando você recebe de Cristo, aí, se você fica humilde porque Ele te concedeu graça para isso, aí você é humilde porque a humildade dele está funcionando na sua vida. A bondade dele está
movendo você. Quem diz amém, aleluia? Aí você vai amar, você vai respeitar, você vai dar a mão, você vai ajudar, você vai acreditar, você vai tolerar, você vai exercer perdão, você vai ter paciência. Porque quando você está em Cristo, você é mais que vencedor e você expressa Ele. Quem diz amém, aleluia? Ora, amados e queridos irmãos, portanto, nós precisamos entender que o andar de modo digno e expressar essas virtudes que Paulo fala aí, vem como consequência, primeiro, de sentarmos com Cristo. Não esquece essa ordem. Primeiro temos que certificar se estamos sentados, se estamos usufruindo de tudo que Cristo conquistou, se estamos vivendo o que Ele conquistou, recebendo o que Ele conquistou. Quem diz amém, aleluia? Recebendo a sua graça, seu favor, o amor do Pai. E depois, aí sim, nos movemos, sentados, nos movemos nesse desfrute, para viver a vida cristã sem medo, né? Porque nós vamos saber reproduzir, saber dar lugar, dar vazão ao que vem de Cristo, e isso funciona. Isso funciona. Quem diz amém, aleluia? Bom, então, a terceira palavra-chave de Efésios é lutar. A terceira palavra para não perder a sequência, primeira palavra é sentar, segunda palavra é andar, terceira palavra é lutar. Então, depois que você assume a posição de filho, senta no trono com Jesus, adquire essa postura que eu falei, né? Essa firmeza de atitude, de ficar ali, permanecer ali, desfrutando do Senhor 24 horas. Aí você, então, não terá dificuldade de reproduzir a vida dele, de amar, de estender a mão, de ser humilde, de ter paciência, enfim, todas as virtudes que dele procedem virão, e você vai viver a vida conforme Deus quer, dentro dessa dignidade, né? Dessa dignidade que a palavra diz, né? Andando de modo digno da vocação a que fosse chamados. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então para a terceira palavra, né? Efésios 6:2. Paulo diz, Efésios 6:12. Paulo diz assim no versículo 12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, temos uma guerra. Todos nós sabemos que neste mundo aqui, vivemos inseridos num contexto de batalhas, de guerras. Gostaríamos muito de acabar com isso de uma vez. Não tem um cristão que não quer acabar com essa guerra logo, acabar com tudo isso. A Bíblia fala que essa guerra já foi decidida. Essa guerra foi travada no seu maior confronto, né? Maior confronto. Essa guerra foi travada ali na cruz. Foi travada na cruz. Ali ficaria decidido quem é o vencedor, quem é o perdedor, né? Então Satanás é como aqueles duelos da antiguidade, aqueles duelos do velho faroeste lá dos Estados Unidos, né? Aqueles duelos que um pegava uma arma aqui, né? Ficava de costas para o outro pegava a arma aqui, ficava de costas para o outro, aí tinha um juiz que contava lá, 1, 2, 3, eles iam andando, dando passo. Aí quando falava já, quem atirasse primeiro, matava o outro. Alguém já viu isso no filme Faroeste? Ok. Bom, então, ali foi uma guerra, sim, decisiva. Alguém ia tombar, alguém ia ser derrotado naquela batalha final. E ali na cruz, então, diz a Bíblia, Jesus Cristo fez algo. Você vai ver Colossenses capítulo 2, versículo 12 a 15. Colossenses, um pouco à frente aí, capítulo 2, aí fala o resultado dessa batalha que foi decisiva, entre Jesus e o diabo, entre o reino de Deus e o reino das trevas, o império da luz e o império das trevas, né? Aí, Efésios 2, versículo 12 a 15, diz assim o texto, ó: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos nos vossos delitos, né, e pecados, vós outros que estáveis mortos, versículo 13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos
Pecados e delitos. E tendo o quê? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, de leis da velha aliança, o qual nos era o quê? Prejudicial. Removeu então esse escrito de dívida inteiramente, quer dizer, não deixou nada para a gente guardar. Ele guardou tudo e pegou tudo isso e encravou na cruz. E encravando na cruz, ele despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles lá na cruz, vencendo a batalha. Quem diz amém, aleluia? Ora, glória a Deus, preste atenção no que eu vou falar. Na antiguidade, naqueles tempos antigos, quando um exército atacava outro, quando um país atacava outro, havia aquela batalha campal, e o que vencesse a batalha tinha um costume, né? Tinha um costume. É porque o exército sempre protegia o comandante. O comandante não ficava na frente da batalha. Então, quando o exército vencedor percebia que já tinha derrotado mesmo o adversário, ele ia lá pegar o comandante. Ia lá, primeiro objetivo, prender o comandante já derrotado. Então, eles iam, prendiam o comandante, amarravam ele com as mãos para trás, colocavam em cima do cavalo, e quando chegavam na cidade deles, na cidade principal deles, do país deles, aí eles tinham um momento solene, em que faziam honras aos soldados, celebravam a vitória, e aí tinha um momento que tocavam as trombetas, e diziam, agora vamos curtir a nossa vitória, vamos curtir a nossa vitória. Aí entrava o comandante do exército derrotado, com as mãos amarradas, olhos vendados, em cima do cavalo, e ele entrava ali, e eles aplaudiam, gritavam, tomavam vinho, celebravam, dançavam, e em redor daquele comandante, fazendo desprezo, fazendo descaso dele, porque ele estava derrotado. A Bíblia fala isso aqui, ó. Jesus fez desprezo, ele desprezou o diabo depois que o derrotou e disse, você não vale nada, você não está com nada, você está perdido, derrotado para sempre. Quem diz amém, aleluia? Agora, por que ele está aqui ainda? Por que o diabo está aqui? Porque a Bíblia fala que Deus estabeleceu datas, Deus estabeleceu tempos, estações, Deus estabeleceu a hora do juízo. Ele foi derrotado, mas ainda será lançado no lago de fogo, ainda vai ser sentenciado para um lugar onde ficará ali para sempre. Agora, por enquanto, ele está livre, mas derrotado. Ele está livre, mas derrotado. Ele ainda pode agir, porque não chegou a hora dele ser preso. E Deus deu essa liberdade. Agora, olhe para mim. Você tem um inimigo que está derrotado. Olhe para o seu irmão e fala, você tem um inimigo que já está derrotado. Isso significa que você está do lado do vencedor. Isso significa, pode falar, isso significa que você é vencedor. Isso significa que você pode derrotar esse inimigo mais e mais e mais. Desprezar ele mais e mais e mais. Agora, como fazer isso? Como fazer isso? Gritar com ele? Sai, diabo! Acender vela preta, aqui ó, vela preta, vermelha, Satanás. Fazer um despacho. Ele fala, oh, faz mesmo, faz muito despacho, acende vela preta, faz tudo para mim aí, porque essa fumacinha de vela preta me agrada. Esse despacho que você está fazendo aí me dá força. Faz mesmo, faz, otário. Aí os otários fazem, os perdidos fazem isso e enchem o diabo de força. Agora, um crente que sabe quem é, um crente que conhece a graça, sabe o que ele faz? Quando o diabo provoca, vem com insinuações, porque o diabo, ele é um embusteiro, ele é um trapaceiro. Já viu aquelas pessoas que especulam na bolsa de valores, especulam em vários lugares por aí? O mundo hoje é cheio de especulações. Pessoas lançam mentiras e as pessoas acreditam na mentira, né? E aí o que acontece? Quando as pessoas acreditam na mentira, aí a mentira reina. O Brasil infelizmente, irmãos, o Brasil é um país que sofre por causa de especulações, por causa de mentiras. Tem muita coisa que está aparecendo aí, né? Muita verdade nos bastidores da política. Mas há muita mentira correndo na internet. E quantas pessoas estão crendo na mentira? Todo dia eu vejo um post mentiroso. Um post mentiroso aqui, ali, eu vejo uma notícia mentirosa aqui e acolá, vejo um boato que não tem nada a ver. E as pessoas estão aí, reproduzindo isso, acreditando nisso, cheias de temores, medos. Se tem uma coisa que o diabo mais deseja ver em mim, em você, é insegurança e medo. É duvidar do caráter do Pai.
é duvidar que a Bíblia fala o que está dizendo e que a nossa posição é essa que eu acabei de falar, uma posição de conquista, de vitória, sentado para desfrutar de Jesus, enquanto a graça dele, o favor dele, me abençoa e me faz prosperar. Quem diz amém, aleluia? Agora, ele age assim, mas se você agir do jeito certo, se você agir da maneira certa, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sentado. O diabo pode até te provocar. Ele fala muito alto, ele grita na sua consciência. Pode estar falando, você vai morrer, não vai dar nada certo, você está doente, você está não sei o quê. E você fica ali, Satanás, eu estou firme aqui, ó, sentado. A palavra diz que eu sou vencedor, sentado. A palavra diz que eu sou mais que vencedor, desfrutando de Cristo. A palavra diz que eu tenho heranças em Cristo. A palavra diz que eu não devo arredar o pé dele. A palavra diz que eu não posso agir na força do braço. Então eu ajo agora debaixo da graça, só debaixo da graça. Você pode falar o que quiser, isso não vai mudar minha posição. Eu acredito que sou perdoado para sempre, que sou lavado pelo sangue de Jesus, que sou redimido, que sou filho de Deus Pai, que vivo uma vida vitoriosa, que estou sentado numa mesa para desfrutar dele, no trono para comer dele, e eu vou viver assim, Satanás, eu não arredo o pé. E se você não arredar o pé, ele fica louco, fica louco. Já viu aquele pitbull? Aquele pitbull, gente, ó, se você tem pitbull em casa, cuidado, tá? Esse cachorro mata mesmo, tenho visto matar muita gente por aí. Mas olha aqui, o diabo é um pitbull sem dente. O que um pitbull sem dente pode fazer? Arranca a dentadura daquele bicho. Não vai fazer nada. Então, olha, pitbull tem uma dentadura violenta, tem uma arcada dentária ali que é quase um jacaré. Tá. Então, o que acontece? Olha para cá. O diabo, ele é desdentado, mas ele começa a latir na sua cabeça, latir. Começa a latir. Você é perdedor, você vai morrer, essa doença vai te pegar, isso é câncer, você vai perder o trabalho, você vai morrer, você vai perder isso, aquilo. Aí você começa a acreditar nele, aí você sai do trono, Jesus fica ali, fica quieto, e você, Senhor, será que vai ser mesmo? Aí você pula do trono, sai do descanso, fica agitado, aí vem desapontamento, aí vem dúvida, aí vem descrença, aí vem dor, aí vem depressão. Aí por fim você fica louco, sai da fé, e o diabo diz, beleza, vamos junto, vamos curtir o mundo, vamos curtir as trevas. Aí você vai para a derrota e para a morte. Então escuta bem, meu irmão, permanece inabalável. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala, permanece inabalável, sentado com Cristo, descansando nele, e bebendo da sua graça, e tendo o amor do Pai, desfrutando do amor do Pai, dia após dia. Aleluia, 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 aleluia. Então, irmãos, vocês estão entendendo como é que vence o diabo? Estão entendendo como é que vence esse derrotado que já está derrotado? Vence mais vezes ainda, porque ele vai perder sempre, se você continuar nessa postura, né? Então, Jesus já desprezou o diabo, já derrotou ele na cruz, né? Jesus pisoteou ele, o derrubou, o humilhou, e portanto nós entramos na guerra sabendo que a vitória já é nossa. Quem diz amém, aleluia? Olha para o seu irmão e fala, alegre-se. Toda batalha que aparecer já está vencida. Está vencida. Viu, Luiz, Davi? A sua batalha está vencida. É você crer, é você permanecer sentado com Cristo, desfrutando dele, e você vai celebrar com a sua família, viu? Em nome de Jesus, vai celebrar essa alegria. Então, irmãos, precisamos entender algo, né? Precisamos entender uma coisa fundamental aqui hoje. Jesus venceu todos os capetas do inferno. Quem diz amém? Mas, então, como a condenação ainda não foi batida e a sentença de prisão ainda não foi baixada, isso está lá no Apocalipse, né? Está no Apocalipse, será no início do milênio, né? O diabo será preso, e depois, no final do milênio, vai ser solto um pouquinho, para ficar mais revoltado, e Deus ter mais prazer de sentenciá-lo. Aí ele começa uma guerra de novo, e Deus o prende, vem o anjo do céu, o prende, e ele será preso para sempre, e lançado no lago de fogo. Agora, deixa eu ensinar algo aqui fundamental e precioso que os irmãos precisam aprender. Algo precioso que vocês precisam aprender. Antes de reagir e enfrentar uma demanda, uma afronta,
uma provocação maligna, um ataque oscilado do diabo, é necessário você se voltar para Jesus a fim de se fortalecer. Olha, você tem que se fortalecer nele. Gente, isso é algo que tem que ser buscado, isso é algo que tem que ser praticado, isso é algo que tem que ser vivido por nós. Como é que eu vou entrar numa guerra? Como é que eu vou reagir a uma situação de aparente crise? Como é que eu vou resolver um problema difícil em casa? Como é que eu vou dar a volta por cima na área financeira, depois que a minha vida bagunçou? Como é que eu vou ter uma vida abençoada com a minha esposa, se eu não entender que preciso me fortalecer em Jesus e na força do poder dele? Efésios capítulo 6, versículo 10, preste atenção, porque às vezes nós somos tão apressados, que nós passamos por cima da ordem divina, passamos por cima da sequência de Deus para as coisas. O que acontece conosco? Surge uma batalha espiritual, a primeira coisa que fazemos é disparar. Já viu aquele bandido da favela do Rio? Que a polícia está lá embaixo, ele pega a arma e atira para todo lado. Já viu? Fica louco, joga bala para todo lado, granada para todo lado, desperdiça armamento, munição, e acaba matando gente que não tem nada a ver, né? A bala perdida mata pessoas inocentes. Olha para cá, presta atenção. Você não é nenhum bandido de favela. Você é filho do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, Pai. Você é filho de Deus e Ele chamou você para ser vencedor. E Ele não quer que você fique agitado e não entre em demandas de maneira errada. Não entre. Sabe, eu estava ouvindo o testemunho de um homem de Deus que orava 8 horas por dia. Você já deve ter ouvido falar de John Wesley, um homem que viveu na Inglaterra no século XIX. John Wesley, século XVIII me parece, ele tinha um costume, né? Ele falava assim: no dia que as situações estavam mais graves, difíceis ao redor dele, no dia que ele levantava e só tinha má notícia, coisa ruim, ele dizia: hoje eu não posso sair mais cedo, hoje eu tenho que dedicar mais a Deus e a Cristo, ao Pai e ao Filho, em oração. Então ele orava mais e mais, se ocupava com Jesus, mais e mais. Quando ele sentia que estava forte para chegar lá fora e reinar, chegar lá fora e reverter situações, ele saía do quarto e ia reinar. Aí você fala: mas eu não posso fazer isso, apóstolo, eu trabalho. Ok, você não é John Wesley que está 100% na obra, mas você é John Wesley, que é um filho de Deus 24 horas por dia. Você é como John Wesley nesse sentido, você é um filho de Deus 24 horas por dia, e você não pode se abster, não pode se afastar dessa visão, desse chamado. E até mesmo se você tiver que sair rápido de casa de manhã, você tem que achar um tempo na rua, sentado na poltrona do ônibus, sentado no seu carro, em algum lugar, você tem que parar: Jesus, eu quero mais de ti, Jesus me fortalece, Jesus, eu preciso da tua força, Jesus, eu quero receber. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó, antes de começar a batalha, você pode ver aí que é antes de começar a guerra, antes de tomar a armadura, né? Ou seja, o soldado de Cristo não pode sair pegando a armadura e já atirando, não. Ele precisa seguir esse modelo, que está escrito no versículo 10 aí, 6:10, olha aí: quanto ao mais, sede fortalecidos e na força do seu poder. Olha que depois aí segue: revestivos de toda a armadura. Agora, muita gente reveste da armadura sem se fortalecer. Imagina um soldado indo para a guerra sem tomar café, em jejum, sem força nenhuma, sem vitamina nenhuma, proteína nenhuma. Ele vai lá para a guerra, dá uns 10 tiros lá, começa a fraquejar e cai. O inimigo vem e acerta ele. Você tem que estar forte para toda guerra. Olha para o seu irmão e fala: você tem que estar forte, irmão, fortalecido no Senhor, na força do poder dele, para você entrar na guerra. Quem diz amém, aleluia? Se fortalece no Senhor. E sabe o que acontece quando você se fortalece no Senhor? Acontece algo maravilhoso, irmãos. Já estou chegando ao fim. Acontece algo tremendo, sabe? Porque você passa a viver um tempo muito intenso de graça, né? Quando você se ocupa com Jesus, você recebe graça. E se você se ocupa com Jesus, não se preocupa com Satanás. Olha para o seu irmão e fala: quando você se ocupa com Jesus, não precisa se preocupar com seus inimigos.
Não precisa se preocupar não. Em muitas batalhas nós precisamos, sabe o quê? Tão somente estar fortes. Olha, Deus é tremendo. Você passa um tempo com Jesus, se fortalece. Aí você entra na guerra, aí você fala, poxa, agora eu vou detonar tudo. Aí Deus fala, não, essa guerra ainda está muito intensa para você. Nessa guerra você não vai pelejar. Eu pelejarei por você. Eu pelejarei por você. Apóstolo, o senhor pode provar isso na Bíblia? Posso. 2 Crônicas, capítulo 20. Abre aí, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, abre aí, 2 Crônicas 20. Lá no Velho Testamento, lá atrás, tá? Pode abrindo aí, 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 1 a 5 primeiro. 2 Crônicas 20, 1 a 5. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Olha que Josafá teve medo, mas pela graça se pôs a buscar quem? O Senhor. E apregou o jejum. Estava no tempo aqui da lei. Então apregou o jejum com todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então o povo voltou-se para Deus. Pôs-se Josafá em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Bom, aí no versículo 6 ele fala disso. Senhor Deus, nossos pais, porventura não és Deus no céu? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força, olha aí, a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aí no versículo, vamos pular agora aí, para o versículo 12 a 22 fala assim, aí ele está orando a Deus, né? Josafá está orando, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha aqui, Josafá desfrutava de Deus, estava com os olhos postos nele, nesse momento, né? E todo Judá estava em pé diante do Senhor e tal, eles buscaram a Deus. Aí lá à frente você vai ver, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado Peraí, quem canta fica cansado? Quem canta desgasta? Tem até um ditado que diz, quem canta seus males, espanta. Então eles estão louvando, adorando a Deus aqui, na hora da mais intensa batalha. Olha para cá, um exército fortíssimo, numerosíssimo, estava vindo ali para pegá-los. Eles não tinham chance humanas, naturais, forças próprias, armas, para vencer um exército daquele tamanho. Eram duas confederações, dois grupos de exércitos, de nações ali. Aliás, eram três grupos que se uniram para destruí-los. Então não tinham chance. Mas aí no versículo 22 fala, tendo eles começado e a dar o quê? Louvores a quem? A Deus. O Senhor então fez o quê? Pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Sabe o que é ser desbaratado? É ficar como uma barata tonta, quando você dá aquela
borrifado de veneno na varata, ela fica assim para virar o casco, fica louquinha para lá e para cá. Assim os exércitos inimigos ficaram tontos, ficaram cambaleando e saíram um para o lado, outro para o outro, como baratas que saem envenenadas, porque a mão de Deus, o favor de Deus veio sobre Josafá. Olhe para o seu irmão e fale: esse é o meu pai e o seu pai, que peleja por nós nos momentos mais difíceis. Mas é necessário ficarmos sentados, desfrutando de Cristo e do amor dele, para ele fazer isso. Cantando, louvando, adorando, bendizendo. Na hora da maior guerra, meu irmão, na hora que vem uma notícia ruim para você, se você entrar no descanso, fala: Deus, eu entro no descanso. Alguém chega e fala: olha, seu pai está com câncer. Deus, eu entro no descanso agora, junto com meu pai. Deus, alguém diz: olha, você vai perder o emprego hoje. Deus, eu entro no descanso agora. Oh, você vai ter um problema sério hoje. Ah, é? Deus, eu entro no descanso agora, me fortaleço em Cristo e sei que o Senhor pelejará por mim. Quem diz amém, aleluia? Oh, Deus bom, maravilhoso, Deus gracioso. Essa graça é surpreendente, irmãos. Quem diz amém, aleluia? Essa graça é muito mais do que você está pensando. Deus quer que você viva dessa maneira. Fica de pé onde você está aí.